Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar para você esse versículo na palavra do Senhor, no Salmo 120 e no versículo 1, que diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Amém, queridos? Seja qual for o teu problema, clame ao Senhor. Certamente Ele te ouvirá, porque Ele é fiel. E nisso você pode crer. Amém? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Crer. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar muito ao teu coração. Então, por isso, fique atento. Eu quero pedir para vocês que estão assistindo, que ainda não são inscritos em meu canal, por favor, se inscrevam, compartilhe, comente e também lá no meu Instagram. É Cristiane Cunha também no Instagram, certo? Esse engajamento é muito importante. Assim, a plataforma compreende que esse assunto é relevante e encaminhará mais pessoas. E o nosso intuito é que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Hoje nós estamos com o pastor Kairos Júnior, da cidade de São Paulo. É um pastor muito abençoado, tive o privilégio de ouvi-lo pregando, um homem cheio de Deus, ainda jovem, a cara de Marcos Feliciano. Aqui no nosso podcast, pastor, a gente fica muito à vontade, viu? Para falar, para expressar. E a gente fala assim, deixa o Espírito Santo ficar à vontade também, porque é ele que manda. Então, passou a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Seja muito Cristiane, bem-vindo ao Pode privilégio é Crer. todo meu. Deus abençoe a você que Amém, está pastor. recebendo essa programação no seu lar, independente do horário, independente do país que você seja localizado. O meu maior desejo é servir a sua pessoa nos poucos momentos que estamos aqui para adorar a Deus juntos. Amém, pastor. Pastor, eu quero te agradecer pelo senhor ter aceitado, né, expor a sua história no nosso podcast. Quando eu te vi pregando, quando o senhor entrou na minha igreja, eu faço questão de dizer isso, principalmente nos dias atuais em que nós estamos vivendo, onde os pregadores acham que são elite. Então, quando eu lhe vi, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até ele para fazer o convite depois da pregação, né? Muito linda, por sinal, senti muito Deus. E quando eu me aproximei do Senhor juntamente com meu esposo, e eu vi o quão humilde o Senhor é, né, e quão solícito, e eu fiquei muito feliz com isso. E quero lhe agradecer por sua educação, pela sua dedicação à obra do Senhor, que isso é notório, vendo também o seu canal no YouTube, né? E também né, lá no seu Instagram. Então, eu louvo a Deus pela tua vida e pelo privilégio de estar aqui contigo hoje. Amém. Cristiane, a alegria é toda minha. Quero louvar a Deus por sua vida. Amém. Né? Pelo Pode Crer, que tem alcançado muitas famílias, muitas igrejas, pessoas inclusive que nem a igreja vão. Sim. E esse canal tem sido um canal de edificação. E eu quero abrir um parênteses para louvar a Deus, não só pela Cristiane, mas pelo seu esposo, Amém. o irmão Cunha, que está aqui nos bastidores. Verdade. Não é? E muito gentilmente nós estamos nas instalações do Ministério da Promessa, aqui em Vitória da Conquista, igreja pastoreada pelo meu amigo Jorge, que é um servo de Deus, junto com a sua esposa. Tem uma equipe de obreiros, uma família maravilhosa. Sim. E gentilmente cederam o espaço para entrevista. Pastor. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo também. Bem lembrado, e muito obrigada por ter feito esse agradecimento, né, ao pastor George. Claro. E somente Deus para retribuir, né, tamanha bênção, né, de estar aqui nessa igreja. Pastor, queríamos ouvir um pouco da sua história, né? Quem é Kairos? De onde veio? Como foi que foi na infância? A sua família, de onde é? E como foi o seu encontro com o Senhor Jesus? E as experiências. Então, o senhor vai contando por etapa e a gente vai compreendendo sua história. Tá tudo bem. Então, gente, eu nasci em 1980, ou seja, eu tenho 43 anos de idade. Em março, se Deus permitir, vou completar 44 anos. E eu sempre fui um apaixonado por Jesus, né? Amém. Desde que eu me entendo por gente, assim. Eu me lembro de experiências com Deus. A psicologia vai falar sobre essas lembranças remotas ainda da infância. Sim.
não é? E eu ainda lembro de coisas que eu vi no berço. Não são todas as pessoas que têm acesso a essas informações memoriais. Sim. Mas eu ainda me lembro de coisas que eu vi no berço, como, por exemplo, orações dentro da minha casa, dentro do berço, já de pé, assim, já me arrastando ali no berço, né? Mas eu já tinha noção daquele ambiente. Porque no ano que minha mãe ficou grávida de mim, que ela voltou para Jesus. Né? Eu costumo até fazer a brincadeira, a primeira alma que veio para Jesus foi minha mãe, fui chutando a barriga dela até na igreja. Mas eu também sou produto de uma gravidez que não estava programada, não é? E meu pai, um homem que já partiu para o Senhor, um homem muito justo, o maior legado que meu pai ele tatuou na minha vida foi a honestidade. Um homem de palavra, acima de tudo, que lutou muito desde cedo para manter a família. Eu não lembro de ter fome de pão na minha casa, porque meu pai sempre foi um trabalhador contumaz, assim, que fez de tudo para prover a sua casa, né? Mas o meu pai, de origem sergipana, meus pais, eu sou paulista, mas meus pais, apenas 2 irmãos meus nasceram no estado do Sergipe e todos nós somos paulistas, os demais. Meu pai muito rígido, um camarada que foi militar e juntou a situação nordestina, aquele sangue quente com militarismo, né? Meu pai foi expulso da Polícia Especial do Exército devido às grandes confusões que ele arrumava em público. Um homem que tinha tudo para engajar, foi convidado, inclusive pela polícia da Bahia, para ser um dos comandantes na época, mas resolveu, enfim, seguir a vida secular. E abriu uma empresa de construção civil, juntamente com um engenheiro, e essa firma chamava Cardoso Associados e Jafra Engenharia. E meu pai ganhou muito dinheiro. Só que assim, ele era um homem muito bom para os terceiros e em casa ele achava que a riqueza que a gente podia ter era comida e só. Então assim, meu pai nunca deixou uma casa nem para minha mãe, nem uma casa para nenhum dos irmãos. Então assim, eu me lembro, para você ter noção, de ter um pai que tinha muito recurso, mas que eu me lembre, ele me levou na loja uma vez para escolher um único tênis. Então assim, é delicado isso, né? Eu não guardo trauma, sou curado. Amém. Mas assim, nós entendemos que faltou o traquejo necessário para lidar com as finanças, com aquilo que a gente aprende, por exemplo, na igreja sobre mordomia cristã, sobre a boa versação do recurso para o casal e para a família. De modo que minha mãe, uma mulher que é muito piedosa, foi buscar a Deus e resquícios de um segundo casamento do meu avô. A mãe da minha mãe morreu quando ela tinha 10 anos de idade. Então minha mãe se tornou mãe dos seus irmãos. E meu avô trabalhava no engenho de cana, ele precisava ficar 10 dias fora de casa. Então imagine uma criança. Ela perdeu toda a criança, toda a fase de criança e adolescente. A brincadeira dela era cuidar dos demais irmãos. É uma vida muito sofrida. Naquele tempo ainda pegava água em açude, né? Para esquentar água era lenha que pegava na cabeça, aquela coisa bem típica do agreste nordestino. E mamãe se casou logo cedo, viu aquele militar fardado, bonito, né, que era cabo do exército. E meu pai, ele vinha saindo de serviço do quartel e viu minha mãe fazendo a asepsia do rosto de manhã cedo, escovando o dente. Ele falou, que mulher linda! E ela, envergonhada com a escova na boca, correu para dentro da casa dela. E meu avô, depois que a minha avó morreu, a mãe da minha mãe, ele depois de um tempo, ele chamou os filhos e comunicou, olha, eu preciso me casar, porque vocês são pequenos, eu preciso do auxílio de uma mulher. E Deus usou essa via para que o evangelho chegasse na minha família. Porque a minha avó, a única avó que eu conheci, é essa mulher que casou com meu avô, né? Vó Iralina. Eu fico assim, mexido, né? Emocionado de falar dela, porque é uma mulher batista, de formação, tradicional, mas assim, apaixonada pela leitura bíblica. A minha avó já leu a Bíblia assim mais de uma centena de vezes. A minha avó, ela sofreu 3 AVCs. E é impressionante, a gente chega lá até hoje para visitar em Aracaju, quando é muito difícil eu ter oportunidade de ir, mas eu amo ir lá porque eu sou plenamente edificado, porque ela na cama,
você olha para dentro do quarto, por exemplo, às vezes eu estou assim na brecha, eu fico com o celular filmando para flagrar aquilo. Ela está lá na cama com a cabecinha curvada, lendo a palavra de Deus. Um dia questionei a minha avó: vó, quantas vezes a senhora leu a Bíblia? E ela me repreendeu. Ela falou assim: eu não posso falar isso, menino. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque isso poderia alimentar meu ego ou alguém podia glorificar o meu nome. Isso é uma obrigação, é um privilégio ler a Bíblia. E eu sei por informações dos meus tios, né? E por observação. A minha avó já leu a Bíblia mais de uma centena de vezes. Isso é extraordinário. Sim. E meu avô era um homem de coração mais duro, mas a minha avó ganhou ele pelo testemunho. E meu avô, ele era um adventista da promessa, não do sétimo dia. Um adventista que crê em batismo com o Espírito Santo, parece uma Assembleia de Deus, mas guarda um sábado e tal. E assim, eu tenho inclusive um tio que é pastor, posso dizer regional, presidente desse ministério lá nesse estado. Na minha família, então, você ouviu meu testemunho, eu nasci com um problema na perna esquerda, que a medicina ortopédica, a escanometria, que é a medição de membros inferiores, chama de, deixa eu lembrar o termo técnico aqui, cintura pélvica. Não é? Então, minha perna esquerda é menor que a direita, mas tinha sido diagnosticado que eu não poderia andar. E, de fato, afetou a minha coordenação motora e eu fui parar numa cadeira de rodas. E foi um período muito de sofrimento, né? Você imagina para uma criança esse tipo de limitação, quando vê irmãos, eu tinha 4 irmãos até então, foi um espaço de 8 anos meus pais sem gerar. Sim. E eu, como criança, via meus irmãos correndo, brincando e não tinha o que fazer. Né? Eu me lembro de cenas de minha mãe tirar minha roupa para me dar banho, e as feridas abrirem. Né? Foi um período muito difícil, né? E eu, naquela esperança e tudo, e a minha mãe faz um voto a Deus. Senhor, se essa criança andar, porque eu pedi para ela 2 pernas de presente de aniversário, e ela correu para dentro do quarto, que é a delegacia do crente, né? Eu sempre costumo falar, quer fazer um boletim de ocorrência? Vai para o quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. O Senhor Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Minha mãe fez um voto a Deus. Eu acredito muito em votos, da maneira correta, com os princípios bíblicos sendo empregados, né? Infelizmente, eu quero abrir um hiato aqui para fazer um comentário triste. Nós vivemos dias que muitos malfazejos, facínoras, têm invadido esse espaço e ludibriado incautos e também até escolhidos, como Jesus falou. Então, assim, eu sou muito a favor que haja uma administração transparente, sou a favor que aqueles que militam na obra do Senhor sejam completamente cobertos pela igreja, alimentados, amparados. Se deve cuidar dos pastores e dos convidados que vierem, porque há de se convir de uma forma coerente, que você não pode retirar alguém da sua casa que está servindo as pessoas da igreja e colocá-las em qualquer lugar e dar qualquer tipo de alimentação. Mas o que eu acho que acontece hoje é um grande problema das pessoas se distanciarem de um propósito vocacional e buscarem um estrelato. Verdade. Isso também é culpa da igreja, não é? Uns que não abençoam e não cuidam dos líderes locais em primeiro lugar. Sim. Porque eles que estão ali, a gente conhece o caráter deles. Eles que oram pela gente. E também daqueles que nos são enviados pelo Senhor. Porque eles não vêm aqui para ser artistas, eles vêm representando o Senhor como aqueles discípulos. Então, por exemplo, eu vou falar dessa igreja em particular, que eu estou aqui nas suas dependências. Quando o pastor me convidou, eu me lembro que no nosso primeiro contato no telefone, sobre as exigências que eu teria, eu falei para ele: pastor, eu exijo só uma coisa, chama seus líderes de departamento e peça que eles levem o maior número de pessoas para ouvirem o evangelho. Amém. E eu pedi para ele encarecidamente: coloque pessoas para orar por mim. Amém. E eu falei para ele: eu não estou indo aí como um artista, eu estou indo aí como um discípulo de Jesus. Olha que gostoso você ser anunciado assim, ó, irmão, tá vindo um discípulo aqui. Amém. Que anda com Jesus. Verdade. E ele vai vir aqui servir a igreja, ele é nosso diácono, ele não é um artista, conferencista, ele é o nosso amigo, irmão, e que a gente vai abraçar ele aqui e vão ser dias incríveis. Então, assim, são coisas simples que deveriam ser empregadas. Infelizmente, nem todos têm a mesma visão. Eu até respeito quem discorde desta. Mas, voltando para o ínterim da questão,
dias difíceis, dias de dores. E minha mãe fez esse reclame com Deus de me entregá-lo à obra dele, 3 dias após o voto. E eu falava e toquei nesse assunto de administração por causa dos votos, né? Sim. Eu acredito em atos proféticos. Amém. Eu acredito. Amém. Porque eu sou um produto disso. E 3 dias depois eu estava de pé para a glória de Deus. Amém. Pastor, isso tem uma prova documental na imprensa. O que é mais eivado de verdade do que isso é impossível. Por quê? A minha mãe, ela entrou em contato com a redação do jornal O Mensageiro da Paz. Até hoje esse jornal está em circulação. Sim. Ele é o órgão principal da imprensa das Assembleias de Deus no Brasil, vinculado à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que é a CGADB. Sim. Né? É um órgão ligado à CPAD, que é a Casa Publicadora. E minha mãe mandou esse testemunho e ele foi publicado. E com os seguintes termos: meu filho nasceu com a perna esquerda menor que a direita. Na página de testemunhos. Ele não pôde andar. Posso fazer um voto e dizer a Deus que eu o entregaria. 3 dias após isso, ele estava de pé. E aí a minha mãe vai e cumpre o voto. E agora vai entrar algo muito pessoal, de fora muito íntimo aqui. Sim. Eu sofri muito pela verdade do voto da minha mãe. Aí você vai dizer, por quê? Porque a minha mãe realmente me desmamou dela. Ela esqueceu em algum dado momento que eu era um filho que podia ser cuidado como um filho. E ela me viu como um irmão em Cristo e ponto. Preparando, né? Você não é meu. Então, por exemplo, eu fui para missões, eu tive pouquíssimo contato com a minha mãe. Sim. Eu recebi uma carta de uma irmã minha, mas eu sofria como filho. Porque eu queria, você comeu, você está vivo, feliz aniversário. E assim, hoje eu não tenho assim nenhuma ressalva em relação à minha mãe. Sim. Eu sou um dos filhos que tenho a honra de abençoá-la. Amém. Só que sou esperto, né? Eu falo assim, mãe, você está com vontade de comer o quê aí? Ela fala tal coisa. Eu falei, vamos fazer uma troca. Ela fala assim, eu te abençoo, aí eu passo a falar meu nome. Ela fala, eu mando o Pix para ela lá. Porque eu entendo o poder da bênção, né? Claro. E aí, eu sofri muito. Amém. Como filho, sim, porque assim, eu não tive mãe. E minha mãe, ela lutou muito pelo amor do meu pai, né? Meu pai, ele teve uma vida um pouco desregrada em relação a isso, ao relacionamento. E minha mãe lutou muito para chamar a atenção dele. Então, assim, muito papel de mãe ficou para outras irmãs minhas. Não é? Ela tinha muitos filhos. Minha mãe é mãe de 12 filhos. Nossa. E vivos somos 11, se eu não me engano. Não, somos 10. Entendeu? Meu irmão Gênesis foi o primeiro que partiu, mas era criança. E eu tive uma irmã que partiu com 22 anos, chamada Daisy, uma serva do Senhor. Ela foi a primeira pessoa, inclusive, que dizimou no meu ministério. E aquela oferta mexeu comigo porque eu não pedi, eu não solicitei ajuda a ela, e ela fazendo unha. Um dia ela estava fazendo unha, e quando ela estava fazendo a unha, ela orando e falando com a cliente dela, o Espírito Santo falou assim, você vai dizimar na vida do meu servo. Foi o primeiro dízimo que eu ganhei. Tinha um carinho muito especial pela minha irmã. Eu me lembro que um dia eu voltei do Japão, eu estava pregando, e ela me convidou para pregar num congresso de jovens onde ela era regente. E ela cantou um hino da cantora Damares Regeu, deixa eu dizer que eu te amo e que há muito tempo eu sonho, olhar dentro dos teus olhos e dizer te adoro. Deixa eu beijar teu rosto santo, porque tu enxugaste o meu pranto. Na ternura de um sorriso, deixa eu ver o paraíso. E ela cantou, deixa, Senhor, deixa eu dizer, eu declarar o meu amor. Então, foi o último hino que eu vi minha irmã reger, ela pedindo para ver Jesus. Extraordinário, extraordinário. Então, quando o Senhor me tirou, assim, eu sempre fui apaixonado por Jesus. A memória primária que eu tenho no altar foi quando eu ainda era membro das crianças, e tinha um pastor chamado Mário, eu tinha uns 7 aninhos de idade, provavelmente 6 ou 7, não sei precisar, mas as crianças usaram uma batazinha azul, e cada criança foi ensinada pelas tias a falar uma parte do jogral. E a parte que coube que eu falasse é de um poeta chamado Olavo Bilac.
Nunca mais eu esqueci. E, sem querer, Deus colocou na minha boca aquele dia, através daqueles versos, daquela poesia, uma palavra profética acerca da minha própria vida e ministério no futuro. Porque o verso era o seguinte: sou pequeno na verdade, mas com Cristo varonil, para lutar na mocidade, através do meu Brasil. E veja só, aquilo que eu falei no altar, Deus viu, pegou e cumpriu. Não é? Aguçou-me esse negócio mais espiritual aos 12 anos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, pregava um homem que eu tenho assim, uma admiração profícua por ele, pastor Antônio Carlos de Oliveira. Ele tem uma característica física peculiar, ele tem um braço que é mecânico, e ele foi o homem que eu vi na região de Santos, Baixada Santista e algumas partes do estado de São Paulo. Foi o homem que eu vi com maior impacto pentecostal a nível das pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Esse carisma, esse avivamento emanente da Rua Azusa dos Estados Unidos que adentrou ao Brasil pelas portas da Assembleia de Deus, né? Juntamente com a Igreja Quadrangular também, que são igrejas que foram as primeiras igrejas pentecostais que explodiram no Brasil, né? Há pelo menos uma centena de anos. E o pastor Antônio Carlos de Oliveira, testemunho muito forte, ele foi pregar num congresso de jovens na igreja que eu fazia parte, que eu cresci. Sim. Ele pregou aquela noite, eu tinha 12 anos, mas me lembro como hoje o tema, escapa-te por tua vida. Era do lado de fora da igreja devido à multidão que se aglomerou, e eu fui dar glória a Deus. Eu fui ensinado desde pequenininho a ter cuidado com língua estranha, não brincar com Sim. isso, que era uma coisa muito solene. E quando eu fui glorificar a Jesus, eu falei em outro idioma. E eu fiquei desesperado, achando essa coisa da minha cabeça. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas aí eu ouvi a voz de Deus nítida dizendo, não, eu te batizei com o Espírito Santo. Nunca mais parei de falar em línguas. E o Senhor foi me aperfeiçoando. Aí eu aprendi a tocar contrabaixo sozinho, ali pelos 15, 16 anos. Tinha um contrabaixo jogado embaixo do púlpito da igreja, ninguém usava, eu pedi pro pastor para me levar para casa. Um tio meu ajudou a lixar, que ele é músico prático também, nunca estudou. Eu tenho vários músicos práticos assim na igreja, na minha família, né? E eu aprendi a tocar contrabaixo sozinho, voluntariando-me para a igreja, porque um dia faltou baixista, o pastor perguntou, alguém toca baixo? Falei, eu nunca tinha chegado perto de um contrabaixo. Toquei, o primeiro unidade que eu toquei, foi Tantos como a Areia da Praia. Eu só tocava as cordas, eu não apertava os tons, sabe? Mas ali já começou a haver uma percepção musical. Sim. Com cerca de 15, 16 anos, 15 anos mais ou menos, 14 para 15 anos, explodiu no Brasil um nome na música gospel. Ali no ano de 84, 85, não, minto, 80 e... É isso mesmo, 85, 86. O nome desse cantor era Álvaro Tito. Conheço. O Álvaro Tito ele explodiu nessa década com aquele LP Não Há Barreiras dele. Mas a primeira música que eu vi Álvaro Tito cantar foi Pelo Sangue de Jesus. E eu escutei aquela voz, eu fiquei hipnotizado. Eu falei, não, que isso? Realmente o timbre naquela época Sim. era muito semelhante ao Stevie Wonder, aqueles cantores da Motown. Então, o gospel entrou na minha vida, música por causa disso, né? Claro, desde pequeno. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando eu era pequenininho, e já ficava de pé, um pastor por nome Antônio Sebastião me reapresentou. Ele falou assim, na hora que minha mãe falou, vamos apresentar essa criança, ele falou assim, não sinto de apresentar. Eu sinto de consagrar essa criança a Deus, porque essa criança, quando ela crescer, ela vai ser um instrumento na mão de Deus. E esse pastor Antônio Sebastião era pastor da igreja, e ele tinha um casal de netos cantores. A música que o neto dele gravou, até hoje, todo mundo do Brasil, de todas as igrejas sabem. É muito antiga, aquela que canta vai abalar, quando Jesus voltar. Pois é, foi Juninho, que era o neto dele, que gravou esse hit da década de 80 aí. E aí, ele era um maestro, de fato, e ele dividia as vozes do coral. Quando ele levantava para reger, eu ficava de pé no palanquim dele, criança e já regendo. Então, assim, as pessoas achavam aquilo lindo, os irmãos queriam me pegar, levar para casa. Tinha uns diáconos chamados irmão João, que eu me lembro até hoje. Todo final de semana ele me dava um marca-texto. Um gatinho, um cachorrinho. E eu achava aquilo o máximo. E eles me emprestavam aquelas historinhas radiofônicas com as histórias gravadas de Davi e tal. Então foi uma criança muito levada para isso. Por isso que eu amo criança na igreja. Uma das coisas que eu falo que o Ministério do Pastor tem... você quer saber se ele é aprovado por Deus? As crianças têm que viver abraçando, agarrando, cheirando o pastor.
mesmo com a cara dura que ele tenha. Isso é uma aprovação. E outros são os velhinhos da igreja. Porque eles te tratam como filho e como pai deles. E as crianças, elas te olham como referência. Então, assim, isso eu tive muito desde pequeno, essa referência dos pastores e tal. Aí, na adolescência, eu pensei, poxa, o negócio é música. E eu comecei, tinha um timbre muito agudo ainda, porque a voz ainda estava nessa transição. E eu tenho uma voz média por natureza. E aí eu comecei a cantar as músicas do Álvaro Tito. E estudar back vocal de forma autodidata. O background, que é a voz principal, mas eu comecei a estudar back vocal. De modo que eu ganhei um apelido lá, Júnior Tito. Porque eu comecei a cantar muito as músicas dele, ia até participar de concursos. E aí foi, sabe, o negócio foi fluindo. Eu falei, não, é música. É música, é isso que vai ser. Comecei a estudar ABC e Bona. Falei, é música, vou me esmerar. E aí comecei a ingressar no Ministério de Louvor da Igreja. Eu tinha 16, 17, 18 anos, tá? E aí nisso eu fui convidado para gravar meu primeiro CD como back vocal de um pastor que é uma referência nacional, Daniel Souza. O pai espiritual de Daniel Souza chama-se Asaf Borba, uma referência para o gospel nacional. Asaf Borba e Ademar de Campos que fundaram esse negócio desse movimento gospel de louvor e adoração no Brasil. Não existia. Antigamente só eram hinos congregacionais. Hinos da APA, cantor cristão, mais nada, ou na igreja cristã do Brasil que tem, né, os salmos. Não tinha mais nada. Então, Asaf Borba e Ademar Campos, ali no final da década de 80, eles fundaram esse movimento de louvor e adoração, que influenciaram o Brasil. Filho de Asaf Borba, nessa ideia de louvor e adoração, é pastor Daniel Souza, que compôs uma das músicas congregacionais mais amadas que temos até hoje de comunhão, que é aquela Corpo e Família. Recebi um novo coração, Pai. E Daniel Souza foi o homem que me inseriu no esporte. Eu joguei basquete por 12 anos. Porque ele tem um sobrinho que jogou na seleção brasileira de basquete. Ele jogou basquete na cidade que eu nasci. O irmão dele, Azaias. Então eu fui jogar basquete. Joguei como basquete por 12 anos, como armador. Né? Enfrentei uma amistosa Hortência. Joguei contra o Oscar. Né? Gente, eu sou velhinho. Não parece. Só tem cara de jovem. Só tem cara de jovem. E aí eu sei que foi muito bom para mim, para o meu desenvolvimento intelectual como homem, esporte, como saúde em si, né? E no final das contas, Daniel, por um acaso, nos encontramos lá na frente e fui convidado para fazer back vocal. Gravei 3 discos, Frutos do Espírito 1, 2 e 3, que são assim, olha gente, vai no YouTube e coloca lá Frutos do Espírito, ou melhor dizendo, eu gravei a série Eterna Aliança 1, 2 e 3. Eterna Aliança 1, 2 e 3. Mas é a mesma onda do Fruto do Espírito, é o mesmo grupo. Esse Fruto do Espírito é um grupo? É um grupo. Tá? Na verdade é um ministério, assim, ele não existe uma banda em si, mas ele reúne todas as igrejas da Baixada Santista que selecionava as vozes e músicos para louvar a Deus. Então, assim, músicas como Corpo e Família, por exemplo, Somos Corpo, é desse movimento. Músicas como Um Só Deus, Um Só Senhor, todos desse movimento. E Daniel Souza, ele influenciou outro ícone, que é Fernandinho. Asaf Borba é cobertura espiritual de Daniel, e Daniel é a cobertura espiritual de Fernandinho. Você imagine que nível de atmosfera de adoração que eu vivi. Então, pensei, é música. Até que eu comecei a cantar e me desistiu esse negócio de palavra de Deus, de pregação. Nossa, eu dava a menor importância na igreja mais, na minha adolescência. Não, sério, eu não tava nem aí. Pra mim era a parte mais chata do culto. Chegou uma hora que eu fiquei assim e tal. Coisa de jovem, né? É normal, eu fiquei desassociado. Eu não fui beber, não fui fumar, não fui pro mundo, nunca fui de balada. Eu fui a uma balada numa formatura de uma irmã minha, odiei, porque eu não era meu ambiente. Mundo, eu cresci, eu achei aquilo de um peixe fora d'água. E mesmo quando eu era atleta, eu jogava basquetebol, muitos atletas, às vezes no ônibus da equipe, faziam uso de cocaína, né, de outras substâncias ilícitas. Eu nunca quis me contaminar. E isso também não é questão de Deus, não. É uma questão mesmo de escolha. Eu e o irmão mais novo que eu tenho, escolhemos não fazer. E sabíamos que não era correto, não deixamos nos influenciar por isso. A fase normal de um adolescente, então a diversão era namorar, porque era a fase normal de um adolescente, né? E eu me desassociei um pouco, assim, das coisas espirituais. Fiquei um pouco, assim, meio paralelo, ia aos cultos, gostava, não faltava os cultos, mas... E depois teve uma luta, assim, um preconceito contra mim na igreja, sei lá por quê. Eu não tinha espaço na igreja para nada, para cantar, para nada.
E eu fui ficando chateado com aquilo. Mas a minha mãe, sempre serva do Senhor, me aconselhando, filho, faz parte do processo. Você não tem que sair da sua igreja, você tem que servir a Jesus. E você tem que passar por esse processo de ser amassado, de ser perseguido, isso é normal. De modo que eu permaneci. Amém. E permanecendo, veio um jovem, desculpa, vou me arrumar na cadeira aqui. Fica à vontade. Veio um jovem para a nossa igreja, oriundo da Deus é Amor. É a Assembleia de Deus mais light, né? Naquele tempo a galera já ia pra praia, porque eu nasci na Baixada Santista, então a galera já ia pra praia jogar futebol às quintas-feiras e tal. E ele, vindo da Deus Amor, e veio para ser líder dos jovens, você imagina? Nossa. Ele não aceitava que o jovem usasse bermuda. Por exemplo, se usasse a camisa polo aqui, ele já ficava revoltado. A gente falava, meu, quem é esse louco que veio pra cá? O dele é Wagner, já está com o Senhor. Pense um homem usado na revelação, na profecia, e que buscava incessantemente a santificação. Aleluia. Foi a melhor coisa que aconteceu, foi esse cara ter ido para lá. Por quê? Ele influenciou alguns jovens vocacionados, eu estava no meio, para ir orar com ele. Só que a oração dele, olha o apelido da oração, gente, você que está aí nos bastidores aqui, ó, vocês que vão escutar. Mata-leão. A gente não entendia ele. Hoje vai ter mata-leão. A gente... Mata-leão, esse cara é louco? O que é isso, mata-leão? E assim, ele tinha algo muito especial. Ele era taxado como louco na rua, porque ele andava falando só. Falando só. O cara vivia uma vida de oração tão intensa que ele andava na rua falando com Deus. E às vezes ele fazia assim, ó, eu vou fazer, gente, não ria, pelo amor de Deus. Ele fazia assim, não pode. E a gente ficava assim no meio da rua. Tá doido? Daí a gente ficava assustado, tipo assim, cara, que mico ele tá dando desse cara? E ele, não! E a gente falava, meu Deus, esse cara é crazy. E a gente não sabia se ria do nosso líder ou se ficava envergonhado com a galera. Às vezes ele fazia isso na pizzaria, ele fazia isso na rua. A gente falava, meu, e a gente queria morrer de rir. Não é que aquela situação, até que a gente teve coragem de perguntar, Wagner, que loucura é essa, cara? Pelo amor de Deus, você é desequilibrado. Aí ele, não, vocês não entendem o que é isso. Aí a gente, mas é o quê? Um dia ele deu esse grito pregando. Ele estava pregando num culto, ele falou assim, não, mentira! E voltou a pregar normal, porque nós estávamos dizendo a gente, mano, esse cara é louco. Aí ele explicou pra gente. Você viu como eu estava pregando bem? Sim. Vimos. Satanás do meu lado falou assim, você está arrebentando. Continua. Perigo. Aprendi com aquele líder a não flertar com o meu ego. Sim. Ele repreendeu para não... Ele repreendeu ele mesmo. Aquele espírito que estava flertando, você é bom no que faz. Sim. Então, assim, por que um dos segredos um dos pilares do meu ministério, um segredo, é assim, hoje, se você pegar no meu smartphone ali, você vai ver, tem uma irmã chamada, acho que é Leidiane, lá de Conselheiro Pena, Minas Gerais, ela é desse tamanho, gente. Só que eu conheço a vida de oração dessa moça. Eu falei assim, Leidiane, pelo amor de Deus, levanta um exército de oração, porque hoje eu vou pregar. A Leidiane colocou assim embaixo, Kairos, eu acho lindo isso. Você é um homem capaz, mas que não... Você não depende dessa capacidade. Então, assim, poxa vida, eu aprendi a ser totalmente... Isso não é hipocrisia, isso não é um discurso bonitinho para sair, não pode crer. Não, é fato. É tanto que o pastor dessa igreja que a gente está, ele te confirma na ligação. Eu falei para ele, pastor, por favor, levante intercessores. Porque, gente, a gente não pode pensar, eu sou alguém. Meu Deus, nós somos servos. Entendeu? Nós somos servos da igreja. Nós somos servos dos irmãos. Verdade. Entendeu? E tem que ter essa dependência. É quando você falou para mim, será que eu podia chegar perto dele? Não é só você. Muitas pessoas já ficaram assim, mas me espanta. Porque quando chegam perto de mim, eu sou tão simples de tudo, entendeu? Que até nos constrange. Tu tá entendendo? Conversando com o senhor de forma tão natural, o senhor parou com todo mundo, não só a mim. Com as pessoas que estavam lá. Todo mundo que encostava, o senhor conversava normalmente. Exato. Não era o pregador que estava lá em cima, eu sou um servo de Deus, eu estou aqui, como o senhor falou. Para servir vocês, entendeu? E celebrar todo mundo junto. Então, esse assunto, pastor, bem interessante o senhor ter abordado, porque, como o senhor falou, sobre a culpa disso é a igreja, e eu concordo. Né, que torna-se tão elitizada, não só a igreja, grupo seleto. Como também aqueles que vão se destacando em algum ministério e
Assim, não que eu seja contra que a pessoa seja famosa, não é isso. Mas a pessoa tem que entender que está ali para servir, né? E como em outro podcast eu falei, que hoje nós temos, graças a Deus, né, através de Jesus Cristo, livre acesso a Deus, mas nós não temos livre acesso aos servos dele. Né? Alguns. Alguns, né? Alguns servos dele que cria ali uma barreira tão grande e isso tem prejudicado muito a igreja do Senhor. Né? E tem trazido até vergonha e muitos escândalos, né? Exatamente. E até hoje um descrédito à igreja, e isso tem sido muito triste, né, pastor? Eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu servi em Lisboa um ano e eu já ia lhe perguntar, né, sobre... Na Europa, e eu quero citar aqui o nome do meu querido pastor Ézio Ferreira. Sim. E da minha pastora, a pastora Elizabeth Ferreira. Um homem irrepreensível. Um pai, um amigo, um conselheiro, um mentor. E o pastor Ézio, ele é assim, um homem muito capaz. Só que outra coisa que eu sou apaixonado com ele. O pastor Ézio, ele cede o púlpito da igreja para os demais pastores auxiliares. Eu fazia parte desse grupo de pastores que ele cedia o púlpito. Gente, ele não precisa deixar ninguém pregar, porque é um homem capaz. Mas ele entendendo o ministério das pessoas, ele amando, ele apoiando, inclusive ele cerceava a oportunidade, né? E uma coisa que a igreja em Lisboa tem, lá no da Maia, você que é de Portugal, que conhecer a nossa igreja, lá no bairro da Maia, uma característica muito especial que a igreja tem lá é o seguinte: nenhuma pessoa que é famosa no Brasil chega lá para cantar ou pregar, ninguém fica pedindo foto, pedindo autógrafo, não, trata muito bem, mas trata como um irmão. Sim. Um irmão em Cristo Jesus. Então, assim, e sabe de uma coisa? O pastor Ézio não impôs isso, não. Sim. Eu acho que a própria maneira dele conduzir a coisa, sabe? Ele não fica jogando confete para as pessoas, ele trata muito bem. Sim. O pastor nunca deixou ninguém sair de lá sem uma oferta digna, honrosa, sem uma alimentação adequada. Mas uma coisa que eu acho especial, lá eles são tratados como irmãos em Cristo Jesus. E tipo assim, se eles se comportarem de qualquer outra forma, não é o pastor Ézio, é a própria igreja que já rejeita. Entende? Estão certos. Estão certos, porque tipo assim, gente, a gente tá... eu tenho algo que aconteceu na minha caminhada como pregador do evangelho. As pessoas falam assim pra mim, dizem assim: deve ser muito bom viajar pregando. Não é. Porque eu tô indo pra uma guerra. Eu não tô indo pra um passeio. É bom viajar pra Grécia de turismo, eu te garanto que é bom. Agora, pregar, não, porque, imagine, eu vou citar o pastor Jorge como exemplo. A igreja, a diretoria, junto com toda a gestão financeira da igreja, me trazem para pregar na cidade. Aí, cadê o pastor Carlos? Está o dia todo no clube. Gente, digamos que esteja muito calor, ninguém vai para o clube de burca, concorda comigo? As mulheres estão com roupa de traje de banho, o que é normal. Agora, assim, convém, eu tô lá, homem de Deus, passar a tarde toda com aquele guarda-chuvinha assim, ó, no copo, pezinho de rider, ou então fazendo turismo na cidade. A igreja me trouxe para isso? A igreja colocou o dinheiro para isso? Não. Agora sim, o que eu posso fazer? Fora da programação, gente, aí não tem culto, não tem programação. O pastor fala: Carlos, aqui tem um lugar maravilhoso, queria que você fosse conhecer, nós vamos te levar lá. Aí sim. Mas então eu deixei de conhecer muitos lugares no mundo, porque até a gente vai ser, foi bobo, não fui, eu não me arrependo não. A igreja não pagou a minha passagem para mim fazer turismo, gente. Você não foi com outro objetivo. Eu vou a trabalho. Eu encaro isso muito sério. Então, às vezes eu fico trancado, lendo, orando, ou nem orando, nem lendo, escutando a voz de Deus, emprestando o meu ouvido, a minha sensibilidade para saber o que Deus tem para aquele povo. Sim. E totalmente dependente dessa graça divina, entende? Então, assim, como foi que rolou pregação na minha vida? Eu ia te perguntar como você se descobriu, né? Como foi que você ouviu a voz? Agora, espera aí, parei tudo e vou dar um ouvido. Fui cantar uma música do Marcos Nascimento no culto de domingo. Eu já estava ministrando louvor na igreja. E cantava bem, né? Porque procurava cantar não só com graça, mas com técnica. Sim. Eu fui estudar essa coisa, né? E sempre com a influência do Stevie Wonder, Michael Jackson, Djavan, Ed Mota, isso no secular. Sim. Fat Family, com quem eu fiz back vocal, Sandra de Sá, cantores com essa linha, né? E dentro do gospel, Marquinhos Gomes, Aline Barros, parte de estúdio, Fernanda Brum, parte de estúdio, o próprio Roupa Nova como referência musical, instrumental.
Então foi essa gama, essa consciência de música que eu fui ouvindo. Oséias de Paula, óbvio, Luiz de Carvalho, Shirley Carvalhais e Vitorino Silva, que para mim é o cara assim, cantando, ele é extraordinário. E eu tive acesso a músicas como, por exemplo, o grupo Prisma Brasil, da Adventista do Sétimo Dia. O louvor da Adventista do Sétimo Dia é irretocável, eles são incríveis, assim, né? De modo que esse negócio de música foi essa verve, foi muito... E aparece o Matos Nascimento na década de 90 como um ícone. Sim. Porque ele tem uma linha muito ligada ao Ray Charles. Verdade. Aquele rhythm and blues, aqueles, né, feeling que ele tem na voz dele. E eu fui cantar uma música dele um dia, eu tava tão cru, assim, da coisa de negócio de Bíblia, de igreja, que eu tava um crentinho malandro, sabe? Os adolescentes vão ver isso, vão rir. Aquele crentinho malandro. Chegava no... Rapaz, se eu fosse meu pastor aquele tempo, eu dava uma voadora nas minhas costas. Eu cheguei no altar e falei assim, gente, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Na Assembleia de Deus isso não existe. Eu vou cantar uma música aqui. Eita. E eu queria que vocês prestassem atenção. Eu sabia que Deus estava olhando para mim e me pegar naquele dia e me dar uma experiência sobrenatural. Sim. Né? Quando estava introduzindo ainda no saxofone, no playback, a igreja assim para mim. Porque tipo assim, boa noite, né? Vou cantar uma música aqui. Nada a ver com a linguagem da Assembleia. Verdade. Eu já não estava mais aquele... E aí eu olhei para o lado esquerdo assim da igreja, do lado direito da igreja, e vi como se tivesse sumido completamente o teto daquele lado. E eu estava querendo olhar para os irmãos para saber se vocês estão vendo isso, mas só era eu que estava vendo. E, gente, é muito delicado essa questão de experiência pessoal. Sim. Não é doutrina. Não estou dizendo que vai acontecer com alguém. Aconteceu comigo. Como aconteceu com Paulo. Né? Mas cada um Deus trata de uma forma. Né? Então, como se deu na minha vida, a primeira vez foi assim. Eu vi o teto da igreja abrindo e eu estava de pé, assim, ereto, com as mãos como se fosse de sentido. Aqui apareceram vários orifícios. Eu estou vendo tudo isso. E meus pés estavam assim, embaixo pareceu um furo. Como se embaixo dos meus pés fosse uma abertura de uma flauta. Sim. E a minha boca a saída da flauta, do som. Né? E aqui as teclas da flauta. Meu corpo ficou todo reto. Só que isso, a eternidade, ela para, ela não tem tempo. Sim. O tempo aqui na igreja estava rolando. Só que eu tô vendo isso tudo, acho que talvez nos milésimos, frações de segundo, eu tô vendo todos esses detalhes da visão. E essa mão saiu daquele lado, eu não tinha medo, não tinha nada, eu só estava vendo. E essa mão me virou de cabeça para baixo e me levou na direção de uma boca, que eu não via a boca, mas eu sabia de forma inconsciente que era uma boca. Que é? E começou a soprar e apertar nesses botões. E começou a sair da minha boca notas musicais e pergaminhos de palavras assim, hoje eu entendo, não sabia na época, que eram escritos hebraicos, gregos. Eu vi os pergaminhos nítidos de couro saindo da minha boca, mas saíram muitas notas musicais. E eu escutei uma voz dizendo, hoje eu te faço um instrumento vivo nas minhas mãos. E voltei desse transe, dessa visão, né, chame-se como quiser, dessa experiência. Quando a minha consciência retornou para a igreja, o baterista estava pulando por cima da bateria, uma irmã pulando de cá, outro crente gritando de lá, porque eu fui cantar, mas da introdução até a primeira estrofe, como eu falei, o tempo da terra não parou, mas na eternidade eu vi tudo aquilo. Sim. Da introdução da música até a primeira estrofe, eu falei coisas que eu não tenho ideia do que eu falei. Sim. Não tenho noção, não me lembro mesmo, né? Não me lembro porque minha mente estava presa na visão. E quando eu voltei, que eu vi em mim, estava todo mundo pulando, gritando, pulando na igreja, uma glória na igreja, assim. E eu desci tremendo, um misto de vergonha, sem saber o que estava acontecendo, não sabia. E aí o pastor falou assim, eu não sabia que esse rapaz pregava, não? Eu falei, nem eu. E aí, automaticamente, ele falou assim, não, quarta-feira você vai pregar. Ele ficou doido. Aí eu falei assim, mas pastor, como é que eu faço? Ele falou, assim, como é que você faz, meu filho? Faz aquilo. Eu falei, não sei fazer. E ele falou, não, você tem uma chamada de Deus. Você não vai pregar quarta-feira não, mas vem cá. Aí veio. Começou a falar, você tem uma chamada. Você já leu a Bíblia toda? Eu falei, nunca li a Bíblia. Tá na igreja. Era crente velho, adolescente, assim, de igreja, nunca li a Bíblia toda. Você vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Pra que o pastor falou que eu tinha que ler a Bíblia, gente? Eu fiquei louco. Eu li a Bíblia. Eu cheguei a ler 5, 6 livros por dia, 7 livros por dia, 10 dias por dia.
lendo a Bíblia compulsivamente. Eu comecei a devorar a Bíblia de forma autodidata, eu não tive professor de teologia. É outra coisa linda para mim falar aqui, tá? Eu nunca fiz um curso básico em teologia. Nossa. E eu sou bacharel honoris causa em teologia. Eu leciono, inclusive, na igreja em Guarulhos, algumas matérias teológicas. Como isso? Fui pregar na igreja de um pastor presidente chamado Abraão Silva, que faz parte de um programa de repercussão nacional de debate, na Rede TV, se eu não me engano, aquele programa, que vai muito teólogo lá. Acho que Vejam Só, o nome desse programa. E ele estava fazendo mestrado em teologia, me ouviu pregar na igreja dele, uma catedral em Bragança Paulista. Ele falou, eu quero que você me ensine essa tese desse sermão. Eu falei, te ensinar como? Mas como assim te ensinar? Tô fazendo mestrado, você tem que me ensinar. Eu falei, mas eu nunca fiz um básico em teologia. Ele ficou louco. Mas como isso que você nunca fez? Eu falei, nunca fiz. Eu falei, não dá, pastor, para mim voltar lá atrás, fazer básico, sentar, com o conhecimento que Deus me deu, adquirir ao longo dos anos. Aí ele falou assim, não, eu vou ligar para um reitor, que era o dono da universidade. E eles fizeram uma prova comigo de 0 a 1000 e eu tirei uma média de mais, quase 800 pontos. Sem nunca ter visto uma matéria de teologia, algo de divino, fato. Né? Algo de Deus. Só Deus para fazer isso. Cristiane, eu vou te falar, vou resumir. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi projetado para servir a obra de Deus. Eu vou repetir para quem está ouvindo lá. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é só para servir a obra. Eu não sirvo, galera dos bastidores aí, ó, eu não sirvo para fazer mais nada. Olha, eu tenho uma boa oratória, mas se me colocar para ser um vendedor, talvez vai ser um desastre. Não é minha vocação. Eu já fui empresário, tinha um bom ganho, mas a empresa não precisava pisar, não é? Eu tinha o capital principal, era o sócio principal majoritário. Então, assim, mas não é. Não fluía, não era a sua área. O dinheiro vinha, mas eu não ia nem lá, e me roubavam. E eu sabia que estavam me roubando, eu falava, deixa, eu tô nem aí, sabe? Então o que acontece, gente? Eu nasci para fazer o que eu faço. Amém. Para cantar, para pregar, para tocar, para visitar, para amar, para me desgastar. Olha, eu sei que é muito forte o que eu vou te falar. Eu sei que eu nasci e que eu vou morrer fazendo a obra de Deus. Glória a Deus, amém. Eu não vou fazer nunca mais nada nessa vida. Eu sou separado para fazer a obra do Senhor. Sim. E eu nem quero fazer também, e como sabe? foi consagrado quando bebê, né? Eu não quero fazer. Amém. Eu não quero fazer outra coisa. Eu não quero. Aleluia. Eu não me imagino. Você fala assim, Kairos, e planos para o futuro? Eu não tenho, eu sou como um vento, eu estou na mão de Deus. Aleluia. O que eu acredito é que uma igreja um dia vai me adotar e eu vou ser pastor, entendeu? Amém. De uma congregação, de uma igreja poderosa, ou pastor auxiliar do pastor titular. Não tenho ambição de ser um cara famoso, nem nada. Eu não tenho ambição de ser, eu sou o pastor, o líderzão. Não tenho esses negócios. Seu prazer é simplesmente fazer a obra de Deus, Agora, sim, é claro, eu quero o reconhecimento também, né? Porque essa capacidade vai desbocar para a igreja. Sim. E esse serviço vai gerar para a igreja, de todas as formas, agrega. Então, é algo simples que eu quero, mas eu sou um cara simples. Sim. Então, eu acredito que isso vai acontecer de forma natural. Vai ser de forma abrupta. Em algum lugar do mundo, Deus já tem um pastor que vai falar assim, eu vou ser teu pai. Deus já tem... Mas o senhor não tem pastor? Tem 2 pastores, inclusive. Porque eu sou congregado na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Brás. Meu pastor local se chama pastor Altair Ribeiro e minha pastora Roseli Ribeiro. Eles são queridos, eles entendem meu chamado, me apoiam. Aliás, dia 25 agora, para quem vai ver o podcast, nós estamos no mês de novembro, sábado agora, dia 25, eu vou estar pregando na minha igreja. Gente, você tem... É incrível, porque o meu pastor não precisa de mim para nada. Ele conhece... Ele estava agora na convenção com o bispo Samuel, ele conhece centenas de pastores do Brasil que ele podia pensar para ser um dos preletores. Tu sabe o que é tu pregar na tua igreja, a honra que meus pastores me dão? E isso não é para todos, poucos, é para né? poucos, porque assim, você sabe que legal, os adolescentes da minha igreja, eu vejo o brilho dos olhos deles me olhando pregando. E eles querem ficar perto de mim, eu brinco com eles e vejo assim, o olhar dos jovens, o olhar das mulheres da igreja, do círculo de oração. É tanto que vou falar para mim no maior congresso da igreja, que é o congresso de mulheres. E até colocaram um apelido lá em mim quando eu vi no cartaz, colocaram assim, o bendito fruto, porque eu sou o único homem que vou falar no congresso das mulheres. Uma responsabilidade, uma honra, um privilégio, né?
Então, rolou para mim assim, acidentalmente fui pregar. Sim. Desse acidente, eu comecei a estudar, como eu falei para você, a palavra do Senhor, sempre fui frequentador de escola bíblica dominical. E aí um segredo para você que quer aprender a palavra, base, nunca vá para a igreja, nunca vá para a igreja sem um caderno e caneta. Então, toda vez que os pastores que passaram na minha vida e despejaram sobre o meu ministério deles passaram, eu sempre anotei o tema tal. E quando a pessoa falava uma palavra diferente, eu falava, pastor, que palavra era aquela? Então, procurei ser amigo do Aurélio. Quem é Aurélio? Dicionário. Entendeu? Então, qual era o meu livro de estudo? O Aurélio e a Bíblia. Se alguém quiser saber, pastor, que Bíblia eu compro para aprender muito? Duas Bíblias eu vou indicar, tá? A Bíblia de Shed é extraordinária e a Bíblia anotada. Foram as Bíblias que mais me ensinaram com os rodapés. Outras Bíblias são muito vagas em algumas situações. Sim. Teologicamente falando, o Shed é o irmão Batista, Russell Shedd. E a Bíblia anotada foi anotada por um teólogo americano chamado Charles Calvin Lee. Então foram homens que foram fontes para mim. Emílio Conde, evidentemente, o primeiro jornalista cristão do Brasil, tem um livro da CPAD, Tesouros de Conhecimento Bíblico, tá? Que é extraordinário. Para quem é leigo, você vai subir, assim, você vai pertencer à classe de 10% do Brasil que tem o tipo de conhecimento que vem naquele livro. Tesouros de Conhecimento Bíblico, Emílio Conde, editora CPAD. Talvez não estou nem produzindo mais esse livro, mas é um livro, se você achar, compre. Então, foram livros que eu me debrucei. Eu sou grato até a Testemunho de Jeová. Pastor, que é isso? Não sou. Porque eles passavam na porta, não tinha muita literatura para criança. Então, minha mãe comprou meu livro de conhecimento, meu Tesouro de Conhecimento Bíblico, um livro de capa amarela, e comprou Revelação, seu clímax está próximo. Todos dois da Torre de Vigia. E contavam aquelas histórias de criança com gravura. Então eram meus livros prediletos na infância. Livro secular, o primeiro que eu tenho lembrança, com 8, 9 anos, meu pai me deu um livro chamado As Aventuras de Tibicoera, que é uma história paralela ao descobrimento do Brasil, escrita por Érico Veríssimo. Então, eu sempre fui aquela criança que mais buscou essa situação, né, de ser amante de conhecimento. Não tem foto minha com meus irmãos no Natal, no Novo, não tem. Nenhuma. Onde que eu tava? Na sala vendo Story Channel ou Animal Planet. Entendeu? Eu sou ainda assim um pouco muito reservado. Eu vou a lugares, por exemplo, Marcha para Jesus, gente, eu sofro. Eu não gosto de aglomeração. Entendeu? Se tem um casamento, eu vou, celebro, mas eu sempre peço para os noivos quando celebro, ó, me reserva uma mesa assim longe do som, para eu ficar sentado com meus amigos pastores ali. Faça aquele social. Deu 3 horas, já começo a ficar socorro, desesperado para ir embora, entende? É o meu jeito. Não gosto desse negócio de Natal, no Novo, aquela gritaria, gente correndo. Então, assim, eu prefiro ficar mais recluso, mais quietinho, entendeu? Como surgiu? Você falou que passou uma temporada em Portugal, é isso, pastor? Sim. Como foi? Por quanto tempo ficou lá e como que apareceu lá? Vamos então, a primeira vez que eu preguei de fato oficialmente, eu fui pregar e comecei a estudar a Bíblia. E aí teve um evento na igreja chamado um pregador famosíssimo no Brasil, de Goiânia, o pastor Gilmar Santos, que na década de 90 era um ícone, assim, pregava naquele congresso de Leões. E não sei que cargas d'água ele não chegou, era tarde o evento. A igreja estava super lotada. E o pastor Manuel, que até hoje é co-pastor na igreja que minha mãe congrega, ele ficou desesperado olhando um pouco quem que eu jogo aqui, porque a galera provavelmente ia embora. Vendo, pô, o cara não veio, aquela frustração. E é o louco da cabeça, falei assim, eu prego. A galera do púlpito olhou assim, esse moleque é louco. Eu já estava naquela fase de ser rejeitado. Que todo eleito é rejeitado, né? Verdade. Esse menino é doido, que nada. Esse é uma criança, rapaz. E aí o pastor Manuel falou, fica quieto, cara, pelo amor de Deus, não tem mais paciência, não. Ele nervoso já, né? E a igreja... E aí eu prego... Aí um, querendo me prejudicar, falou assim, deixa ele pregar. Tipo assim, deixa ele passar vergonha. Deixa, ele vai se lascar todo é agora. E foi naquele momento que eu já estava preparado. Amém. Porque é o seguinte, enquanto eles não sabiam, mas nos bastidores eu vinha lendo. Ouvindo pregações. A primeira mensagem que eu ouvi na minha vida foi uma fita cassete de um pastor chamado Gilvan Rodrigues. Vou falar até das minhas influências pregando. Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos, década de 90 e diante, Marco Feliciano, Napoleão Ribeiro Falcão, extraordinário pregador.
Um baiano chamado Abílio Santana, na época, pregava muito bem. Gosto muito. Josué Brandão, outro baiano, um extraordinário pensador. Átila Brandão, outro baiano. Pregadores que eu fui ouvindo, assim, né? Realmente a minha maior influência é o pastor Gilmar Santos, o que eu mais ouvi. Sim. Depois o pastor Marco Liciano, né? Tudo no processo, porque você começa ouvindo alguém, tendo suas referências, sim, etc. Isso é importante, importante, né? Tem que ter. E aí eu vinha lendo, e o tema daquela tarde foi o enigma do juiz. Eu já vim com o tema. O cara falou, pô, esse cara estava onde? Eu já vim com o tema, com o texto, eu preguei 45 minutos. Foi um poder tão grande que eles ficaram desesperados comigo. E eu vou falar, foi a minha primeira mensagem, tá? E naquela primeira mensagem oficial, minha primeira mensagem foi à tarde. Assembleia de Deus, Ministério de Santos, num lugar chamado Morrinhos. Tinha umas 500 pessoas no culto. Primeira mensagem. Uma irmã chamada Fátima, da Assembleia de Deus, no mesmo ministério, mas no Sabuó Santos, estava lá. E ela era líder de tipo de oração, de um culto à tarde da bênção. Ela falou, quero você na tarde da bênção. Eu falei, eu não tenho dinheiro para ir, eu pago sua passagem. Eu quero você lá. E ela fez uma enxame, uma propaganda. Olha, o rapaz que pregou igual o Gilmar Santos vai pregar aqui. E uma galera foi me ver líder de jovem, por causa da propaganda que a mulher fez. Sim. E Deus confirmou. Dali aqueles líderes me chamou para um lugar, para um outro, para outro. Eu nunca mais parei, até glória hoje. A Deus. E aí eu recebi o primeiro convite para um congresso. Que foi na cidade de João Pessoa, na Paraíba, no ano de 2000. Eu tinha 20 anos. Olha só como passa. E eu fiquei desesperado, porque era uma igreja presbiteriana renovada. E a gente sabe como assembleano, que a presbiteriana renovada, aliás, eu não falei do meu segundo pastor, lembra que eu falei que tinha dois? O outro é o pastor Leandro Bispo, que é pastor do Ministério Rompendo em Fé, lá em Guarulhos. Por que eu digo que ele também é meu pastor? Porque ele é um homem onde eu dou aula, eu leciono na igreja dele, e eu praticamente trabalho como um vice-presidente, na prática, não no documento. Porque a gente presta assessoria, presta a nossa visão para a igreja, como apenas serve da igreja. Sim. Entende? Eu quero fazer menção honrosa que ele é uma pessoa extraordinária. Então, meu amigo pessoal. Então, minha querida Cristiane, eu me lembro que eu não parei mais de pregar, eu fiquei assustado com esse convite. Sim. Fui pregar numa igreja presbiteriana em Santos, a convite dos jovens, e tinha uma moça muito bela cantando na noite, sabe, cabelão comprido, e ela falou assim, moço, você tem coragem de pregar no congresso geral da minha igreja? João Pessoa? Eu falei, tenho. Ela falou, então você vai pregar. Eu falei, como, né? Mas eu era tão simplesinho. Eu falei, meu Deus, como? Acho que ela tá doida. Quando ela sobe e a gente vai jantar na parte principal da igreja em Santos, a igreja pastoreada por um rapaz chamado Cícero, ela liga para alguém. Era o marido dela, que era o pastor presidente do ministério. Era a cantora do evento, daquele culto. Sim. Era a esposa do pastor. E ela ligou e falou, achei o pregador dos jovens. E ele falou assim, ele aguenta pregar os 3 dias com o mesmo tema, com a mesma divisa? Aí ela perguntou, você consegue pregar 3 dias com o mesmo tema? Eclesiastes 9:8. Eu falei, Deus me ajudará. Amém. Foi isso que eu respondi, eu não disse não. Sim. Eu não tinha telefone em casa, então ela teve que ligar para um orelhão da rua para me atender, para dar a resposta. No tempo não existia localizador, não era essa terminologia de avião, chamava de PTA. Sim. E aí no outro dia, ou 2 dias depois, ela já me ligou com o localizador. Foi a primeira viagem, só que nesse interregno até chegar a viagem, que seria em setembro, eu passei 40 dias no monte orando. E eu vou falar, eu não gosto de orar em monte. Ah, pastor, porque tem uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de orar como Jesus mandou, dentro do quarto ou na igreja. Só que monte eu vou. Quando é algo específico, quando Deus me move, quando Deus me fala assim, ó, vá para o monte. Sim. Aí eu vou. Aí eu tomo maior cuidado com isso. Eu não gosto de ser espirituoso, ser espiritual é outra coisa. Sim, é verdade. E aí 40 dias eu fui pro monte. Eu achei que eu tava louco, assim, falei, meu Deus, acho que essas coisas de crente de monte é para eles. Eu tava orando, e minha mãe dizendo, não vai chover, eu orando. Meu filho, você vai chegar tarde, eu orando. Eu tinha horário para subir, que era meia-noite, mas não tinha horário para descer. Sim. Então eu só descia quando Deus queria, quando eu cansava. Até que no 39º dia eu tive minha primeira experiência com anjos. Tive 3 na minha vida. Essa foi a primeira. Do lado da Banda do Mar do Guarujá, estava na montanha mais alta que tem no centro, que é chamada Montanha da Torre. Para subir era mais de 1 hora. E eu ia para lá sozinho, morrendo de medo, de bandido, aparecer sei lá o que, bicho.
E eu lá orando. No 39º dia, orando, dizendo, Deus, então não me deixa aí, eu vou falar o quê? Uma presbiteriana, eu nunca fiz teologia, olha o tamanho dessa igreja, é uma igreja sede, eu não tenho condições de ir. E estando com Deus me ensina para a palavra. No 39º dia, já cansado e frustrado, eu não via nada sobrenatural como as pessoas falavam. Eu vi quando, de repente, do lado da banda do mar veio um ser. Metade do corpo dele era um redemoinho, uma coisa mais linda. Eu não consigo descrever com palavras assim, né? Estou falando aproximadamente. E da metade para cima parecia espelhado, branco. Eu não consigo descrever. E ele veio com um bolo, de novo, a visão era de um pergaminho. Só que aí Deus usou a Bíblia para me convencer do que eu estava vendo. Na verdade, eu pensei, eu tô louco, eu tô cansado, eu tô sendo honesto, Sim. Isso é coisa de gente louca, eu tô ficando louco que nem eles, estou ficando desequilibrado. Mas não, eu estava tendo uma experiência com Deus. Quando aquele anjo estendeu para mim, eu fiz assim para pegar. Eu estava vendo literalmente, como estou te vendo. Eu estendi para pegar, só que ele não deu na minha mão, ele tocou na minha boca. E quando tocou na minha boca, ele recitou as mesmas palavras que Deus disse para Jeremias. Eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Não digas que és um menino e que não sabe falar, porque onde eu te enviar, tu irás. Entendeu? E eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Não temas diante deles. Naquela hora eu caí, falando em línguas estranhas na montanha. E eu desci, era o último dia da campanha. Eu desci assim, êxtase. Eu desci valente, eu desci corajoso, eu desci convicto que Deus queria que eu fosse. Amém. No último dia, me lembro que era de uma sexta para um sábado e eu fui pregar numa vigília. Foi uma glória, era uma vigília só de jovens, por movimentação dos próprios jovens, não foi pastor que ordenou. Nós juntamos líderes de jovens, vamos orar. E achamos uma igreja de um pastor que loucamente cedeu para aqueles jovens malucos orarem. E a gente estava colocando 300 pessoas para orar lá. E nesse dia, eu era um dos líderes da vigília, mas nunca tinha pregado. Nesse dia, os meus amigos que estavam na liderança me obrigaram a pregar. Não, você vai pregar. E foi uma noite fantástica, sobrenatural. Eles me levaram para o aeroporto. Foi a primeira vez que eu tomei um voo. E aí fui para a área de João Pessoa. Foi um congresso tão sobrenatural que Jesus salvou mais de 50 vidas em 3 noites. Então, assim, a confirmação da chamada pelo céu, não é? A chancela. Nas 3 noites eu preguei o mesmo versículo, 3 mensagens diferentes. Foi extraordinário. Dali mesmo a igreja tinha tanta estrutura naquela época que o pastor perguntou, você tem CD de pregação? Não. Eu já saí com uns 3 CDs de cada dia. E ele já me deu 100 cópias de cada um. Eu virei itinerante na marra, assim, ó. Na força. Eu não existia uma programação para isso. E aí as pessoas começaram a comprar aqueles DVDzinhos, CDzinhos, e aí foi. E eu não parei. Como foi para a Europa? No ano de 2007, 7 anos após esse primeiro voo, minha primeira viagem internacional já foi direto para França e Japão. A gente podia ter ido aqui para a Argentina, né? Mas não, já me levou direto. Me viram pregar uma mensagem na internet, um pessoal lá da cidade de Nagahama Shiga, Ken, na Assembleia de Deus no estado de Madureira, entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de pregar num evento. Eu tô achando que era um bairro vizinho ali, sei lá o quê. Aí falaram, é Nagoya, no Japão, e Nagahama. Eu falei, se vocês me levarem, eu vou. E eu tinha que passar pela França obrigatoriamente, pelo Charles de Gaulle. E aí direto já conheci França, fui para o Japão, passei um período pregando lá, Jesus fez coisas lindas, voltei para o Brasil, e aí fui para Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Espanha, Portugal. Como foi Espanha e Portugal, que você perguntou especificamente Portugal? Eu passei um período muito difícil, eu enfrentei um divórcio que eu não gostaria de ter enfrentado. Eu lutei de todas as maneiras para não enfrentar. Foi um processo doloroso. Eu caí numa depressão muito aguda e fui parar nos fundos de uma casa de uma irmã, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Guaba Grande, chamada Renatiele. Tem uma filha chamada Isabelle, são pessoas assim magníficas de Deus, especiais. Me deram que nem aquela viúva da Bíblia, me deram de comer. Renatiele gritava comigo, levanta dessa cama, e eu não levantava, não tinha força. Estava em depressão, tinha um baita num carro lindo, e quem conhece Guaba sabe que a orla é a coisa mais linda, mas dentro, a maioria das vezes, não tem asfalto, porque é um lugar de praia. E eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse carro aqui? E eu saí de uma situação muito boa, eu morava num condomínio fechado de alto padrão, minha casa era acima de 1 milhão, então uma estrutura muito boa para morar no fundo da casa de uma mulher de Deus, crente, que Deus usou ela para me bater, até eu tomar vergonha, levanta dessa cama, reage.
Eu falei, meu Deus, que cidade feia. Ela, cala a boca, minha cidade é a cidade mais linda do mundo. Deus mudou minha vida aqui. Para de reclamar. E você tem que passar o processo. Cada um tem o seu. Passe, eu. Tomando remédios pesadíssimos para me manter bem. Né? E foi um processo doloroso. Enfim, eu vendi aquele carro e falei assim, vou tirar férias em Paris. Eu vou para 20 anos pregando sem parar, eu vou tirar férias em Paris. E eu vendi meu carro, eu ia embarcar na quarta-feira, Cristiane. Na quarta-feira. No domingo, segunda, terça, quarta. No domingo, eu estava enterrando meu pai. Então você imagine, foi um trauma depois do outro, perdas depois das outras, sabe? Eu vi a igreja imagina uma igreja, uma coisa eu chegava, vamos abrir uma igreja? Vamos, que legal, né? Não, Deus me obrigou a abrir uma igreja. Obrigou. Meu pastor faleceu na época, e o povo não tinha para onde ir. Falou, não, pastor, por favor. Eu falei, não, não quero. Eu não quero viagem pregando. Eu tenho minha empresa, não quero. E aí, um casal que gostava muito de mim, falou assim, não, a gente... Eu falei, tá bom, você vai ser meu diácono. Ele perguntou, o que é diácono? Você imagina, uma coisa você pega alguém que já conhece alguma coisinha. Não tinha ninguém. Em 9 meses. São 9 meses exatamente. 9 meses, assim, ó. Tinha 90 pessoas. Amém. Eu já tinha gastado cerca de 160 mil com a igreja. Só com as ofertas desses 90 crentes. Não me pergunta de onde saía, nem eu sei. Quando eu cheguei, o lugar era feio, arrebentado, sujo. O pessoal, pastor, o senhor tá louco? Eu falei, não, é aqui mesmo. Ela, como assim? Eu falei, aqui, pastor, vê que vocês não estão vendo. Quando Deus entrega uma visão. Sim. E aí, quando deu 90 dias e 90 meses, 9 meses, né? 9 meses e um dia, isso caiu no dia 14 de outubro, me lembro como hoje. Deus falou para mim assim, quando uma mulher faz 9 meses, o que acontece com ela? Eu falei, nasce. E aí você deixa a criança no hospital? Eu falei, não. Faz o quê? Leva para casa onde ela vai crescer. Então pega na mão da minha igreja e leva para casa onde ela vai crescer. E aí a gente saiu de um aluguel de R$ 1.700 para 10 mil, fora 1.000 do estacionamento. Com as mesmas 90 pessoas e com a mesma entrada. Como é isso? É para você entender que não é um pastor, é Deus. E Deus está falando com algum pastor que está me ouvindo agora, que vai ouvir, que ele vai entender assim, a obra de Deus, meu amigo, não é só dinheiro, é fé. É você estar na direção e obedecer. É crer. Não faça loucura. Sim. Sabe? Mas se você é sensível à voz de Deus, tinha um dia que eu olhava para uma igreja que agora cabia 500 pessoas, e eu falava assim, e via os mesmos 90 e parecia que tinha 15. Eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E daqui a pouco o Senhor foi mandando. O último meu culto que eu tive tinha umas 378 pessoas. O Senhor foi fazendo. Então, assim, se você perguntar qual é a maior realização que você acredita que você fez nessa igreja, não era estrutura. Um telão maravilhoso, um som que custou cerca de uns 210 mil só de som e iluminação e câmera, que negócio. Não. A minha maior realização foi que nunca um crente da igreja que eu pastoreei dormiu com fome. Amém. Glória a Deus. Nunca. Amém. Nunca ninguém ligou para o meu telefone estar desligado. Amém. Nunca deixei de servir a igreja do Senhor. Então, se você perguntar qual é o seu maior orgulho como pastor local, 1,5 toneladas de alimentos entregues aos pobres. Isso para mim tem peso. A igreja precisa fazer a parte social. É verdade. A igreja não é um cabide de emprego. A igreja não tem que sustentar viúvas que os filhos estão vivos. Tá? Se as pessoas têm parentes, os parentes têm que auxiliar. Agora a igreja deve fazer o seu papel. Verdade. Aos famintos, aos necessitados. E isso é pontual, porque nós como pastores que amamos vidas, a gente está sujeito à síndrome de burnout. Porque a gente quer ajudar todo mundo. E se a gente não se cuidar da saúde mental, da higienização mental, a gente fica doente, porque a gente fica sobrecarregado. Porque temos os problemas pessoais. Verdade. Temos os problemas pessoais. Temos uma sobrecarga muito grande. Exato. Se você é pastor de verdade ainda visita. Tá bom, pastor? Você que está me ouvindo aí? Pastor de verdade ainda visita. Pastor de verdade ainda se preocupa com o estado da ovelha. Faltou 2 cultos, você não ligou, se ela for para o inferno, você que vai pagar o preço pela alma dela. Porque você não pode ser invasivo. Mas você tem que perguntar, meu filho, está tudo bem? Os irmãos estão precisando de alguma coisa? Ser pastor é isso. Então eu não concordo, por exemplo, de um pastor pastorear 1.000 pessoas. Ele tem que ter um colégio com ele
de pastores, Sim. porque senão ele morre. Verdade. Ele não consegue viajar com a esposa, que é o primeiro ministério. Verdade, eu errei pastor. muito como pastor, porque eu me dei tanto às pessoas que deixei de dar-me às pessoas que são o primeiro ministério, que é a família. É a família. Sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família. Eu não posso ser aprovado no altar e reprovado no meu lar. Sim. Primeiro é a casa. Então, como eu fui para lá, eu fui para a França, um amigo meu me convidou para ir para Portugal visitá-lo, e ele falou, fica aqui. Eu falei, fazendo o quê? Eu não tenho nada aqui. Ele falou, você não tem nada lá. Nada fica com aqui. nada. Nada com nada igual nada. Fica aqui. E eu fiquei lá, em santidade. Um orgulho que eu tenho é que, assim, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia que eu pregava, não estava mais em cima de púlpito, né? Porque eu precisava desse tempo, mas eu vivi em santidade. Amém. Não bebi, porque não bebo mesmo, não usei droga, não fumei, não me prostituí, não fiquei saindo com mulheres. E os caras de onde eu morava, eles ficavam espantados. Eles falavam assim, como é que você aguenta? Eu falei, não sei. Mas na verdade eu estava anestesiado, com problemas, e precisava daquele tempo para mim. Sim. E foi importante, foi um tempo de autoconhecimento, e que assim, eu vi o Senhor. No dia que eu fiquei desempregado, último dia, o cara falou, agora você vai morrer de fome aqui. Eu me lembro que um dia eu fui fazer trabalhos que eu nunca fiz na minha vida, cavando sapata, sabe? Eu, um pedagogo, cavando sapata lá, a faísca voando e o diabo dentro do buraco, na altura da minha coxa, dizendo assim, essa é a tua cova, pregador, eu te trouxe aqui para te matar na Europa. Daqui você não sai vivo. Porque o que a gente ganha em Portugal, quem mora em Portugal e vai ver isso sabe disso, a gente paga muito alta renda, que é o aluguel, é o pior salário na Europa junto com a Ucrânia. Então, por exemplo, geralmente você ganha um trabalhador ganha lá 750 euros, só que um aluguel de um quarto dentro da casa dos outros, tá? Não é fora, tá? É dentro da casa de alguém. Você não tem a menor privacidade. Nossa. Então, dentro de um quarto para um casal hoje, não consegue achar por menos de 450 euros. Em Lisboa, não. Então, você ganha 750. Como você paga 450 numa renda? Então, assim, era difícil. Eu cheguei lá, eu me lembro que eu tive que me cobrir com um tapete. Nos primeiros dias, assim, eu não sabia do que era o frio europeu, assim, de fato. Né? Nunca tinha pego uma temperatura abaixo daquela. E assim, mas Deus me colocou no caminho de pessoas crentes que me deram cobertor. Uma irmã chamada Amanda lá, uma gente boa. Me deu cobertor, viu minha unha arrebentada, fez minha unha de graça. Falei assim, mas você é tão jovem. Ela e o marido dela, o primeiro culto que eles me viram na igreja, oi, tudo bem, tudo bem. Uma igreja portuguesa que eu fui. Você chegou do Brasil há quanto tempo? Tanto tempo. Você vai comer aonde? Eu falei, não sei. Vamos comer com a gente? Amém. Eu não tinha nada para pagar minha comida aquele dia. Sim. Extraordinário. E aquelas pessoas me abraçaram, fui congregar com o pastor Pedro, nessa igreja portuguesa. Não tive oportunidade, porque Deus estava me disciplinando. Ele falou assim, olha, eu quero te dar oportunidade, estranho, eu sinto que você é um homem de Deus, mas Deus não me deixa te dar oportunidade. Ele falou, tem que passar pelo processo. Processo. E ele assim, eu amo você, me deu dinheiro até para comprar comida, mas pregar aqui você não prega, cantar você não canta. E Deus me falou que você canta, que você toca, que você prega, mas Deus falou, deixa ele sentado aí. Eu fiquei sentado, quieto, calado, doía em mim muito, porque quem tem dom, talento sabe que, né? Eu nasci para isso, mas de novo, naquele tempo da disciplina que eu passei lá atrás, era Deus provando, são etapas ministeriais. Sim. Que a pessoa tem que ter maturidade para entender. É fácil pregar para os outros sem ser provado. Verdade. Tem que ser aprovado. Eu não concordo com candidatos. Ah, eu fiz um seminário. E daí que você fez seminário? Não é assim que é para ser pastor, não, meu filho. Te dá igreja para seminarista? E daí? Ah, eu fiz o seminário, daí é que? Joga no mato. Aí eu fiz ibades, fatades, eu fiz... Joga tudo no mato, filho. Ser pastor é prática, é vocação. Isso. Entendeu? E outra, o fato de você pregar dele quer dizer que você vai ser um bom pastor. Verdade. Tem pastor que não prega, só que ele é um pai. Ele é agregador. E ele é o pai chato que vai falar não. E eu tenho que me submeter como ovelha. Porque senão não sirvo para ser ovelha. Verdade. Entende? Eu estou aqui debaixo de autoridade de pastores. Não é? Então o que acontece? Eu fui convidado por um casal, Odilei Rangel e a esposa dele, que ela é sobrinha do Matos Nascimento, e eles me chamaram para ir a um culto. Eu não estava nada afim de ir no culto, cansado, deprimido, abandonado, né, sozinho, mas eu fui.
E lá nesse culto ele falou assim para a pastora da igreja, ó, esse cara aqui prega, pode chamar ele para pregar. Eu falei, o cara é louco, nunca me viu pregar. Eu barbudo, cabelo sem cortar, com fome. Assim, meu Natal nesse ano foi um miojo e um resto de frango que sobrou de um dos caras que morava no apartamento. Todos eles saíram para ficar com as mulheradas e eu sozinho orando com Deus. Agradecer a Deus por aquele miojo, por aquele restinho de frango. E nós não tem negócio de contar, não. Já passei tanta coisa na obra. Entendeu? E aí eu fui para esse culto e Odilei Rangel estava lá com Dulce, que é essa cantora Dulce Nascimento, sobrinha de Matos. E aí eles me indicaram para a pastora. A pastora olhou para mim e fez assim, ó, você prega? Eu falei, tento. Você é pastor? Eu falei, era. Vem aí no culto de terça-feira, que só vem 9 pessoas para você. Não... Vem aí. Vamos ver se é bom mesmo. Eu falei, não sou bom, não. Mas vem aí terça-feira. Cheguei lá para pregar. Parecia que eu estava pregando para 50 mil pessoas. A igreja quase caiu. Ela falou, onde você estava? Eu falei, aqui, uai. Você está fazendo o quê? Não, você não pode trabalhar com isso não, meu filho. Você vai pregar terça-feira que vem também, vai pregar domingo, vai pregar tal. E eu comecei a ajudar. Irmã, a igreja frequência estava dando assim, 9 pessoas à tarde, 25 à noite. O negócio pulou para 50 em uma semana, 2 semanas. Deus. Essa atração vocacional. Sim. E aí sabe o que eu fazia? Lá em Portugal, em Lisboa, eles não têm a cultura de ofertar como o Brasil oferta. O Brasil oferta ainda melhor. Mas eles começaram a ofertar na minha vida e eu vendi, sabe o que, na porta de igreja? Tic-tac, é um chocolate, que nem Kit Kat. Essa paradinha aí. Eu falava assim, irmãos, a partir de 50 centavos de euros, 50 cents, se você quiser me abençoar, irmão, olha só que lindo. Eu passei numa igreja chamada Senhor Roubado Bairro, em Lisboa. E quando eu fui pregar nessa igreja aí, pastor Antônio, cara, passou uma mulher e falou assim, ó, pastor, isso aqui é pelo bombom, mas eu não quero bombom não. Porque eu senti te abençoar para você comprar um edredom decente nesse frio. $100. $100 no bombom que era 50 cents. E aí passava, um dava 20 euros, outro 50 euros num bombom. E o que eu ganhava trabalhando lá, o Senhor me fez ganhar mais na obra, sem eu pedir nada. Vendendo bombom, você que você me ajudava comprando bombom. Aí teve gente que falava assim, você é um homem tão preparado, vendendo bombom, isso é vergonhoso. Eu falei, irmão, vergonhoso é comer miojo. Você tá doido, cara? Deixa eu vender meu bombom. E aí foi assim. Não atrapalha meu negócio. E fui parar na igreja do pastor Ezio Ferreira e Maia, que falou assim, conta a tua história para mim sem medo, vomita tudo. E eu contei tudo. É bom ter pastor sarado, porque o cara não vai te julgar. Verdade. Você não tem que ter medo de confessar nada para pastor. Pastor. Isso. Porque tem pastor que tem umas mulheres que ele abre a boca, o diabo entrou, porque a mulher dele vai contar para todo mundo. Tem pastor que ele não é preparado para o ministério pastoral, porque o homem que é vocacionado, ele consegue ouvir as coisas mais escabrosas, e aqui dentro a gente está aqui, ó, no aconselhamento, ó. Meu Deus, que isso! Mas ao mesmo tempo, Jesus está tão dentro da gente, que a gente olha para aquele adúltero ali, ou aquele criminoso, aquele sei lá o quê, e a gente dizendo, e a gente sente o amor de Deus por ele. E se ele está te procurando, é porque ele quer socorro. Ele encontrou em você essa mão. Por que muita gente não confessa pecado? As igrejas estão doentes e cheias de problema. Porque tem homens, às vezes, despreparados, que não querem dar os ouvidos, que não são cura, que acham que disciplina é você arregaçar. Não, tem casos, e principalmente questão de liderança, que tem que ser tratado publicamente. Para que haja uma cura, para que haja os frutos do arrependimento disciplinar. Mas há outros casos que no gabinete se resolve. Verdade. Uma conversa. Não precisa. E tem coisas que você pode destruir uma família inteira. É verdade. Ah, pastor, passou a mão? Não. Tratei como o Senhor me orientou. Para cada caso, o Senhor dá uma orientação. É verdade. Entende? Então, assim, tem que ter essa... Isso é só coisa que Deus dá para pastor. E pastor é um trem tão louco, Cristiane. Eu tenho um amigo, colega aqui nos bastidores, e ele está ouvindo a conversa, ele com certeza vai entender o que eu vou falar. Que às vezes a gente da nossa família, ou gente da igreja, gente do nosso entorno ministerial fala assim, o senhor não está vendo? O senhor não vai fazer nada? A gente fala, não. Mas por quê? Porque eu não sou o dono dele, eu não sou o dono da igreja, eu não vou mandar essa alma para o inferno, meu papel é pregar a verdade. Então, assim, houve situações que o senhor foi me ensinando na lead ministerial que eu resolvi orando, não dando uma resposta apressurada, não ouvindo os conselhos de quem está do lado, porque racionalmente, às vezes os conselhos estão todos corretos, mas nenhum conselho é o divino. Sim.
Às vezes Deus quer o divino é aquilo que ninguém quer. E assim, quando as pessoas descobrem que você é um homem de Deus, elas vão acatar sem entender, porque elas sabem assim, não, se o meu pastor está fazendo isso, é porque é de Deus. Verdade. Entendeu? Então o pastor Ezio me ouviu, me pegou assim, falou assim, tudo bem, vem vindo aí na igreja. Não, aí eu preguei lá na igreja dele, foi aquele estouro. Aquele estouro, tal. Ele falou, vem vindo aí na igreja. Vem vindo aí na igreja, 6 meses sem pregar, 6 meses sem ter oportunidade. Aí do nada, um dia ele falou, quero te levar no teu trabalho. Eu falei, tá bom. Aí ele foi me levar no trabalho, eu trabalhava secularmente já, agora em Portugal, num serviço bem melhor. Né? Eu fazia parte do núcleo de guarda de condomínios, prédios, e eu trabalhava agora sentado, arrumado, preenchendo ficha, cuidando das câmeras, enfim. E aí ele foi me levar um dia no trabalho e falou assim, eu quero que você seja um dos professores da escola dominical. Eu falei, você nunca me viu dar aula? Sabe dar aula? Eu falei, posso tentar. E aí foi que eu descobri, eu já sabia, mas eu dou aula melhor do que prego. Você pergunta assim, você sente a vontade mais como na igreja? Mais como? Dos ministérios que eu sirvo, eu me sinto à vontade pregando. Assim, não precisa falar, você me viu pregando. Eu tenho vocação, mas ensinando é algo assim que é... Como que eu posso te falar? É extraordinário, não é meu. Eu fico olhando assim, eu falo assim, da onde que vem, gente? Não é do homem. Por que que Deus colocou, eu costumo dizer para as pessoas, uma venda nos meus olhos para não enxergar a capacidade de ser bom. Ela fala assim, foi muito bom. Eu falo, eles são doidos. O que eles estão vendo? Porque você olha um homem, por exemplo, eu tenho uma referência, alguém que quer saber de referência, eu não tenho medo de falar minhas referências. Rick Renner é um pastor norte-americano, ele é extraordinário. De 10 palavras que ele está pregando, ele para uma do grego e ele esmiuça o grego com ele. Então, você vai ver um homem desse, Aldeir Nelson Rocha, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, você fala assim, eu não sou pregador. Olha esses caras pregando, entende? Você olha homens coach, não é pregador, mas não dá para falar que Thiago Brunet, por exemplo, não tem uma performance extraordinária. Sim. Não é? Entre outros. Enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, Deus não me deixa ver essa capacidade que as pessoas enxergam. Eu glorifico a Deus, eu não quero ver também. Tá certo. Porque isso pode me corromper o coração. É verdade. E o meu pecado do diabo foi o orgulho. Sim, vai descer. Né? Exato, que é besteira. Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer sempre para as pessoas, o sangue que corre aqui, corre aí. Sim. A fome que eu sinto aqui, você sente. Então, por exemplo, eu amo macumbeiro igualzinho eu amo crente. Sim. Se eu tiver um vizinho macumbeiro, eu peço um relacionamento com ele, e um dia eu precisar pedir socorro para ele, ele falar, não, porque você nunca me tratou bem. Que bobeira. Eu quero ganhar as pessoas de uma forma leve. É verdade. Eu não tenho preconceito com gay, homossexual. Beijo todos eles, agarro, beijo. Não tem nada a ver. Agora sim, igreja é lugar de uma mudança. Sim. Você quer vir a Jesus, vem. Agora sim, a mudança dói. A mudança dói. Eu passo processos ainda. Eu não sou um homem pronto, eu estou sendo preparado a cada dia. Nós somos obras inacabadas. Entendendo isso, a gente vai caminhando. É verdade. E aí fica com o pastor Ezio lá um tempo, lecionando na igreja. E assim, gente, a minha aula era um negócio diferente, porque o que Deus me deu graça? Eu dava aula com slide, então era aquela classe única. E tipo, na maioria das aulas lá tem muita polêmica, rola muita pergunta, porque o nível teológico é muito alto. Da galera que está no altar, desde o meu pastor, que ele é fera, até a galera do meio da igreja. Tem umas velhinhas lá, você acha que aquela velha tá morta o culto todo, ela não respira. Moço, quando é a aula, você fala assim, essa mulher tá aqui na igreja, a mulher é uma doutora, ela abre a boca e fala assim, eu ouvi textos lá de mulheres no meio da igreja que você nunca viu ela falar, que eu nem sabia que estava na Bíblia, eu não lembrava. Você vê o nível da galera ali. E tipo assim, mas na minha aula não tinha questionamentos, eu digo assim, porque era tanto conteúdo que não dava tempo da galera nem perguntar. Perguntava alguém quer perguntar, e eles não perguntavam. Não. Porque ficavam encantados. O cunhado do pastor, que é pastor Edmilson, eu mantenho contato com ele assim sempre. Uma vez por semana a gente está falando. Ele, um pregador presbítero chamado Bruno, o co-pastor da igreja, um negrão abençoado, baiano, empresário da igreja lá, e ele faz um café da manhã todo sábado, ele doa esse café para a igreja. E isso não é um café, é um café de excelência, pastor Ivanildo. Ele fez um culto chamado Culto da Vitória, já existia, ele assumiu, só que ele dá um café assim, e sabe quantas pessoas lá? Eu mesmo quando preguei, tinha umas 300 pessoas no culto. Então esses caras, eles ficavam assim, quero ver o cara dar aula. Isso é uma graça do Senhor.
para servir. Então, assim, eu me descobri nessa vocação servindo. Sim. Então eu amo fazer isso, então é uma obra de Deus, é isso tudo que eu sou, essa é parte da minha história. Que bênção, viu? Uma história muito linda para um pregador tão jovem, né? Você é mais novo do que eu. Olha só. Sou pastor, não é isso? Sou pastor. Como é que foi a consagração? Eu fui separado em Santos pelo pastor Paulo Alves Corrêa no ano de 2002. Sim. Ele separou minha evangelista. E de 2002 a 2009, eu vou falar aqui para os bastidores, tem um pastor aqui, pastor Jorge, nos bastidores, de 2002 a 2009 eu fui provado. Os caras hoje querem ser... Não existe isso, gente. Se convertem hoje e amanhã já quer estar nos cultos já consagrados. Eu estava separado evangelista, eu não fui consagrado, não. Sim. Eu fui ser consagrado em 2009. Só que quando foram chamar minha ficha, lembra do Álvaro Tito que eu falei? Olha que coisa assim de Deus, coisa de um louco. Ele foi consagrado aqui, desse lado. Do meu lado. Sim. Olha que loucura. O cara foi consagrado na mesma convenção. Que bênção. Unimadege, Comadesp, CGADB. O reverendo que me levou, que era o presidente dessa convenção Unimadege, Paulo César Lima, um homem versadíssimo no grego e no hebraico. Sim. E eu passei por um concílio. Só uma pausazinha antes que eu me esqueça. Falar em grego, em hebraico. O senhor leu um versículo na quadrangular na quinta-feira, foi em hebraico? Em grego, hebraico. E o senhor fala fluentemente hebraico? Fluentemente não, mas eu sei ler todas as transliterações. Por exemplo... Transliteração eu leio fácil. E aí, assim, todo mundo que ouviu ficou curioso, ele fala. Eu vou falar do Salmo 23 que eu citei lá. Sim, pronto, fala o 23 pronto, então. O Salmo não 23, precisa pegar isso na Bíblia, meu amor, não precisa. O Salmo 23, ele foi traduzido por um homem chamado João Ferreira de Almeida. Sim. 1800, final de 1800, tá? 1880. João Ferreira de Almeida foi um trabalho brilhante. De 0 a 10 eu tinha que dar 12 pro cara, porque pelos recursos literários que ele tinha na época. Só que o que acontece? Hoje a gente tem recursos que a gente consegue fazer umas exegeses mais apuradas. Sim. Então ele foi traduzido e normalmente é citado como: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é o mais correto. Sim. Literalmente no hebraico, Adonai El Roi Lo Irsa. O Senhor é meu pastor. Aqui tinha que ter um ponto. De nada tem falta. Sim. Ponto. Porque ali está mostrando a figura do pastor suprindo a ovelha. Sim. E o que supre a ovelha não é o que o pastor dá, é o que o pastor é. Sim. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor. De nada tem falta. Sim. Porque tudo que eu preciso, o pastor me provê. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele guia minhas águas tranquilas. Aí você tem que fazer um exegese do texto. Eu vou soltar um spoiler aqui que ninguém sabe. Poucas pessoas, só do meu ciclo muito íntimo. Eu estou escrevendo uma obra e eu peço a Deus que Deus levante patrocinadores, porque essa obra, ela não é uma obra para mim, ela é uma obra para servir gerações. Sim. Eu estou escrevendo um livro, o pastor Jorge vai encomendar um depois que ele souber do tema. O tema do livro é os 32 códigos secretos do Salmo 23. Incrível, né? São 32 sermões dentro do Salmo 23. Perceba a disparidade: 3, 2, 2, 3. Eu já tenho a ideia da capa, tudo. Porque é um negócio que nasceu no coração de Deus. Sim. Você nunca vai em nenhuma biblioteca do mundo e vai ver um livro com esse tema. Sim. Então, só o tema em si te faz querer desejar saber a informação. São códigos secretos que pessoas que não têm à disposição de ninguém. Sim. E é um trabalho assim que não dá para escrever, lança logo. Não tem como, gente. Porque é uma pesquisa de anos. Só para comprar livros que me dê apoio literal e acadêmico para escrever esse livro, eu não consigo gastar menos de 10 mil reais, para você ter noção. Sim. São livros de embasamento, tá? Porque eu não quero deixar uma coisa para o público. E também não pode ser uma linguagem muito rebuscada, porque eu quero que o acadêmico e o leigo entendam. É um livro que o pastor fala assim, tá aqui na biblioteca da igreja, fala assim: Salmo 23, caramba, eu tenho uma obra que é incrível sobre isso. O pastor Carlos escreveu. Entendo. Né? Eu tenho outras coisas que estão no meu coração, mas estou esperando, estou orando a Deus para... Tudo depende de tantas outras situações. E eu creio que ele vai prover todas as Amém. coisas, né? Eu também creio. E para a gente finalizar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, algo assim de 2 minutinhos, aquilo que o senhor sentiu, que Deus tocar em teu coração, porque eu sei que o senhor já tem. Porque um pregador, ele sempre está com a espada afiada. Eu sei que antes do senhor vir para cá, você já estava imaginando, se me perguntar alguma coisa, eu já sei o que vou falar. Eu tenho certeza disso, pelo que eu ouvi do senhor, né, em pregação e por toda a sua história aqui contada.
Olha, hoje o Espírito Santo está flertando com o meu coração sobre o que eu devo falar à noite. Amém. E eu já vou dar um spoiler aqui. A senha é o Jordão. Repete comigo esse termo. A senha é o Jordão. É o Jordão. Ponto. Aleluia. A senha é o Jordão. Quando você olha para o Jordão, você vai se deparar com o principal rio de Israel. É um toponômio que quer dizer que esse rio tem um significado, esse nome. Uhum. E é muito lindo o significado. Aquele, pronome demonstrativo, Sim. que desce. Uau. O nome Jordão significa aquele que desce. Aí, vamos interagir, tá? Pergunta por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque ele, no trajeto, atravessando o território que ele corta, ele vai descendo. Quando você vai pesquisar a topografia, a hidrografia do Jordão, você descobre 7 quedas. Aquele que desce. Então é o seguinte, Jesus começou o ministério dele pelo Jordão. Verdade. O segredo para você começar o seu ministério não são os aplausos, os holofotes e o palco. É descer. E quando ele desceu as águas do Jordão, houve uma chancela do céu. Este, também pronome demonstrativo, é o meu, pronome possessivo, filho amado. E esse amado aí já mostra como Deus o escolhera. Este é o meu filho amado. Quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba, isso em paraclintologia é um símbolo, né? Foi forma corpórea. O Espírito Santo estava ali simbolizado por aquela pomba. Uhum. E ele desce sobre Jesus, ele chancela esse ministério. E Jesus, ele fica cheio do Espírito Santo. E aí Deus leva ele para onde? Para o deserto. Só que quando, depois de 40 dias, ele sai do deserto, a Bíblia fala, e regressou Jesus na autoridade, no poder do Espírito Santo, na virtude do Espírito. E ele não foi curar ninguém cheio do Espírito Santo. Ele não foi pregar depois que ele foi ser cheio. Primeiro ele foi buscar o que? Virtude, poder. E depois ele voltou para pregar cheio de poder. Mas tudo começa no Jordão. O período da humilhação, o período da queda, o período da busca, o período do bastidor. Ninguém sabia quem era Jesus. Quando ele veio, foi necessário que João falou, ele é o maior que eu havia falado. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque tudo começa no Jordão. Então retroaja. Jordão é lugar de cura. Amém. É por isso que Naamã 7 vezes mergulhou. Verdade. Por que ele mergulha 7? Porque tinha 7 quedas. É Deus dizendo, se o rio desce 7 vezes, por que você não pode descer? Incrível. Jordão é lugar de cura. Amém. Jordão é lugar de chancela ministerial. Este é o meu filho. Aleluia. É lugar de cura. Mas Jordão, como eu disse que é lugar de chancela ministerial, é o lugar onde Deus confirma o nosso ministério. Elias é tomado às margens do Jordão. Uhum. Eliseu vê a capa cair. E Eliseu é nobre demais. Porque ele sabia que a capa era dele, que era o profeta da vez, mas ele não falou, eu sou o cara. Não, ele falou assim, onde está o Deus de Elias? E às margens do Jordão, no tempo da cega, ele não podia atravessar para o outro lado. Do outro lado está a galera em Gilgal, na escola dos profetas, dizendo, quero ver como ele vai chegar aqui. Vai mandar na gente como que ele não passa para cá. E ele pergunta onde está o Deus de Elias, pega a capa, fere o rio e o rio se abre. Quando o rio abriu, ele passou, os discípulos gritaram, nós vamos te seguir, porque o mesmo Deus de Elias é o teu Deus. Aleluia. Tudo acontece no Jordão. Então o que Deus está dizendo? Não busque o Carmelo. Amém. Ah, mas tem muito fogo, busque o Jordão. Busque o Jordão. Jesus começou pelo Jordão. Aleluia. Eliseu pelo Jordão. Amém. Naamã foi curado no Rio Jordão. Verdade. Foi no Rio Jordão que as pessoas viram que o Deus de Moisés era com Josué. Aleluia. Josué também fendeu as águas do Jordão. Verdade. Deus, como esse povo não acredita em mim, não, meu filho, manda os levitas irem na frente com a arca. Eles vão pisar no rio. Quando eles pisarem no rio, manda 12 homens com 12 pedras levantar um altar na hora que parar o rio. Eles levantam o altar. Aleluia. No Jordão também é lugar de altar. E aí quando eles levantam o altar, o rio se seca e eles atravessam. E Deus fala para ele algo muito forte. Assim
como eu fui com Moisés, assim eu serei Aleluia. contigo. Porque tudo começa no Jordão. Glória a Deus. Não queira Abana é bonito, farfá é limpo, Uhum. mas é o Jordão que tem milagre. É verdade. Que Deus alcance as nossas vidas, não Amém. pode crer. Ó, Pode crer. pode crer Você pode crer. que vai ter milagre no Jordão. Amém, eu creio. Pastor, foi um prazer enorme. Prazer meu, que Te isso. ouvir, que Deus continue te abençoando, te Amém. usando grandemente e que a gente possa se encontrar outras vezes, né? Que o Senhor possa estar pregando e eu lá, Que né? bom. Ouvindo, né? Estando junto com a igreja, cultuando, né? Ouvindo não, cultuando ao Senhor junto, né? Com a igreja que o Senhor estará pregando, porque inclusive na minha igreja, na Quadrangular de Belo Campo, em breve o Senhor estará novamente. Isso mesmo, janeiro vamos estar lá, se Deus Em quiser. nome de Jesus. Um abraço ao pastor Ziel, a igreja local, e a você que os representa muito bem junto com seu esposo Cunha. E muito obrigado você que vai assistir essa programação, seja edificado, compartilhe com muita gente, se inscreve no canal da Cris, do Pode Crer. E é isso, muito obrigado, foi uma honra E fala para mim. também sobre como me encontrar nas redes sociais para estes que estão me assistindo. Pois é, provavelmente ela vai deixar o link aqui embaixo nos comentários, fixado, mas o meu Instagram novo é @Cardoso com a letra K, Cardoso. Sim. E esse Cardoso é com Z, tá? Que meu Cardoso é com Z. Uhum. Cardoso JR. Pronto, você vai achar. Cardoso com Z, JR. Cardoso com K, tá? Cardoso com K e Z. Cardoso com K e Z. JR. Vai sair direto lá, mas provavelmente você vai deixar o link ali. Vou deixar sim. E vai facilitar. E aí, é isso, estou aqui para servir. Amém. Servo para serviços leves. Aleluia. Glória a Deus, pastor, muitíssimo obrigado. Obrigado, Deus abençoe, amém. Igualmente. Pode crer. Pode crer.